Introdução ao estudo dos grafos. A aprendizagem deste tópico envolve os seguintes objetivos: relacionar contextos reais com grafos, definir grafo, identificar as arestas e os vértices de um grafo, determinar a sua ordem e a sua dimensão, determinar o grau de um vértice, identificar diferentes tipos de grafos, indicar passeios de grafos, determinar o número cromático de um grafo e construir grafos a partir de mapas e de outros contextos reais. Sumário. Iremos abordar os seguintes pontos: conceitos básicos de grafos, grafos especiais, isomorfismo de grafos, construção de grafos a partir de mapas e outros contextos reais e, por último, os números cromáticos. Ora, como sabemos, um dos objetivos da matemática é dar a um problema da vida real uma descrição matemática, isto é, modelá-lo matematicamente. A construção de um modelo permite que nos foquemos no que é essencial para a resolução do problema, deixando de lado toda a informação suplementar. Existem diferentes modelos, sendo o exemplo disso os modelos de grafos. As aplicações dos grafos estendem-se hoje a áreas muito diversas. Por exemplo, na planificação de viagens, no planeamento de uma rede de comunicações viária, em projetos de arquitetura e no desenho de circuitos eletrónicos. Mas então, o que são grafos? Para resolver uma determinada situação problemática, por vezes recorremos à construção de um esquema, um esboço ou um modelo, que nos facilita a organização dos dados do problema. Então vamos ver um exemplo simples e bastante familiar. Seria capaz de desenhar a figura 1 sem levantar o lápis do papel e sem passar 2 vezes pela mesma linha? Portanto, o que pretendemos aqui é unir um conjunto de pontos A, B, C, D e E através de segmentos de reta não coincidentes. Foi fácil? Vou dar um exemplo. Uma das soluções poderia ser, começando em A, depois de seguir para E, depois para B, depois D, C, B, A, D e E. Portanto, passei por todas as arestas deste grafo sem passar 2 vezes pela mesma linha, isto é, pela mesma aresta. Mas será que este problema é importante num contexto real? Claro que sim. Pensemos numa pequena cidade com pequeno orçamento em que o serviço de recolhimento de lixo é feito por um pequeno caminhão. Ora, a Câmara pretende gastar o menos possível na recolha do lixo. Então, uma boa sugestão seria fazer o caminhão passar uma única vez por cada rua e retornar ao ponto de partida. Então, na verdade, é o mesmo problema. Vamos pensar noutro problema. Como ligar a luz do gás e o telefone a 3 casas sem que as linhas se cruzem? Conseguem? Mais uma vez, se pode questionar a importância deste problema. Mas pensemos então numa fábrica de placas de circuito. Encontrar esquemas de ligação que evitem cruzamento é crucial para diminuir os custos de produção. Quanto menos camadas, mais rápido e rentável se torna o serviço. Portanto, a um nível mais amplo, existem muitas profissões que utilizam este tipo de esquemas para encontrar soluções ótimas. Para o tipo de problemas apresentados e para outros tipos, os modelos utilizados são grafos, que não são mais do que esquemas, onde se utilizam pontos e linhas a ligar os pontos que se relacionam de alguma forma. Então vamos começar por dar a definição de grafo. Chama-se grafo a uma estrutura constituída por um conjunto finito V de pontos, chamados vértices ou nós, e um conjunto finito A de arestas ou arcos, de tal forma que cada aresta está associada a um par de vértices. Estão aqui apresentados alguns exemplos de grafos. Uma pequena nota. Os pontos de interseção das arestas que não estejam realçados não são vértices do grafo. Por exemplo, neste caso, a interseção destas duas arestas, portanto, não está realçado este ponto, portanto, não é um vértice. Portanto, temos aqui um grafo com 4 vértices e 6 arestas. Ora, vejamos outro exemplo.
A figura 3 representa um grafo e vamos identificar o conjunto dos vértices e o conjunto das arestas. Ora, os vértices é o conjunto constituído pelos pontos A, B, C, D, E e F. Ora, o vértice F é um vértice isolado. Portanto, um vértice que não tem ligação com nenhum outro vértice chama-se vértice isolado. Relativamente às arestas, temos aqui uma aresta chamada lacete ou laço. E o que é um lacete? É uma aresta que liga um vértice a si próprio, como o caso representado nesta figura 3. Então temos a aresta A aresta AB, que liga o vértice A ao vértice B, a aresta BC, a aresta CB. Então, neste caso, temos aqui duas arestas que são chamadas arestas paralelas ou múltiplas. Portanto, o que são arestas paralelas ou múltiplas? Portanto, é quando dois vértices estão ligados por duas ou mais arestas, como é o caso apresentado na figura 3. Um grafo com arestas múltiplas toma o nome de multigrafo. Então, aqui na figura 3 temos um multigrafo. Continuando com a identificação das arestas, tenho a aresta BD e a aresta DE.